E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo, tá? E eu quero responder aqui a pergunta do Baby Naref, né? Ele falou algo, vamos ler o comentário dele e depois pediu um conselho, uma recomendação. Como eu julgo um conselho é, válido para todos que vão nos ouvir e é uma pessoa que quer acertar, então a gente deve sim estar sempre pronto, estar sempre apto, obviamente, a responder o questionamento das pessoas que nos perguntam, não, né? E até porque eu passo minhas visões, principalmente sobre o assunto masculinista, só que eu tenho uma visão cristã. Então, aonde muitos apontam a prostituição como saída, é, o cristão ele vai sempre olhar a castidade, o celibato como uma saída, tá certo? Para essas questões. É claro, como eu já falei, não sou demagogo, não sou hipócrita e dizer que a pessoa consegue ficar 100% sem sexo ou sem masturbação. Já falei sobre isso, é impossível. A questão aqui é você não viver da prática do erro, tá? Teu corpo físico tem necessidades. Agora, é claro que existem conselhos e recomendações na Bíblia acerca dessas questões que são tão espiosas. E veja bem, se na época o apóstolo Paulo ele era tão incisivo acerca de algumas questões, eu me imagino se ele estivesse vivo hoje, né? Porque, como a gente tem mostrado e tem visto, a pornografia, a nudez, ela tem sido algo normal, comum, corriqueiro. E isso atiça a nossa carne, atiça o nosso desejo sexual. E isso é muito difícil para, principalmente, né, para um homem solteiro que, em suma, não tem nenhum empecilho, né? Mas aquele que quer servir a Deus e quer ser melhor, né, neste mundo, não estou falando melhor no sentido de se achar porque é melhor que as pessoas, não. Mas no sentido da sua fé perante Deus, tá? Quer dar glórias a Deus através das suas atitudes do seu corpo, obviamente rejeita o pecado, até porque também essa pessoa acredita na graça e na salvação de Cristo. Então, abrir mão dos desejos carnais é um pequeno preço a se pagar pela glória que será estar ao lado de Cristo, né? Falei sobre esses temas também em 2 vídeos passados aí, falando sobre questões sobre a Bíblia e galardão, tá bom? Então, vamos ver a pergunta aqui do Baby Naref. Lembrando, pessoal, quem quiser dar uma força pro canal, pode ficar à vontade aí. Nossa chave Pix está na descrição do vídeo. Ele diz o seguinte: não, eu não quero casar, mas o que fazer se Deus diz, se quer, né, assim, o primeiro conselho fora do conselho geral. Quando você for falar coisas e, tipo assim, se Deus diz, Deus não falou isso, tá? Então, primeiro comece tendo temor em suas palavras, tá? Não foi Deus que falou isso, é você que falou isso e de uma forma bem chula. Então, o primeiro conselho que eu te dou é cuidado com as palavras que você for usar quando você for mencionar coisas santas, tá bom? É um adendo. Ah, mas eu vou ter que ler aqui da forma que você falou, né? Deus diz, entre muitas aspas, o que Baby Naref acha que Deus diz. Se quer buceta, case, ou será jogado no lago de fogo para arder pela eternidade. Tem opção? Não, né? Então o casamento para alguns é obrigatório. Primeiro lugar, né? Lago de fogo para arder pela eternidade. Cara, assista. Não é os últimos vídeos, porque eu não sei quando eu vou postar isso. Mas tem 2 vídeos. É algo como tipo punições eternas e tal. Eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar. Ó, questões sobre recompensas eternas, questões sobre galardões, tá? Esses 2 vídeos, assista, principalmente para você tirar essa visão aqui de lago de fogo arder eternamente no inferno, tá certo? E não é bem assim ou por isso que você vai para o inferno. Não funciona bem assim. Mas vamos lá, tá bom? Então, o casamento é obrigatório. Bom, vamos ver o que é que o apóstolo Paulo, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, falou sobre o tema, tá? Aí eu respondi, se é exatamente assim que ele diz, então case logo. Né? Eu fui irônico aqui por conta do tipo de palavreado e da forma que falou. Gideão, bom, se tiver outra maneira, poderia me ajudar. Sou novo e não conheço tanto a Bíblia como o senhor. Pronto. Agora eu vou te responder. Bom lá, 1 Coríntios capítulo 7. Tem outros textos que vai falar desses assuntos, mas esse aqui eu julgo o principal e o suficiente para esclarecer qualquer pessoa.
Olha o que o apóstolo Paulo diz. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Tá? Isso aqui é uma recomendação do apóstolo Paulo, ele que acredita. É bom que o homem não toque em mulher. É o que ele vai explicar. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O que é que Paulo diz? É bom que não haja sexo, é bom que não se toque em mulher, que o homem esteja somente apto a servir, a trabalhar pela obra do Senhor. Mas por causa da imoralidade, e isso Paulo está falando há 2000 anos atrás, cara, há mais de 2000 anos atrás. Imagine hoje. Por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a mulher, da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Tá? Essa parte aqui, Paulo está falando exatamente da questão de fidelidade, da questão sexual. Tá? Da questão sexual. O marido não tem autoridade sobre o seu corpo. Em que sentido Paulo está falando? Olha o que ele falou aqui em cima. Cada um deve ter sua esposa e cada um deve ter seu próprio marido. Por quê? Porque o marido não vai fazer sexo com outra mulher porque isso pertence à mulher dele. E a mulher também não vai fazer sexo com outro homem porque isso pertence ao marido, tá? É isso que Paulo fala sobre a autoridade do corpo de um no outro, tá? Agora, a autoridade de cabeça, domínio é do homem, certo? Isso aqui Paulo está falando da questão do casamento em questão sexual, né? Não é porque você é o cabeça que agora tu vai fazer sexo com outras mulheres, não. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então Paulo fala da importância de a mulher e o marido se satisfazerem, mas não é botando coisa estranha, não é ouvindo palestra de casalzinho, é sexo puramente dito, simples, tá? Negócio de fantasia, dessas coisas, coisa de Satanás isso aí. É só... E se você viu, sabe o que é fantasia, então você viu em um ambiente que não era próprio para você estar vendo aquelas coisas, tá? Então eu sou muito contra esse tipo de situação. Então, o que Paulo fala aqui, ó? Se satisfaçam, tá? Se satisfaçam. Digo isso como concessão e não como mandamento. Paulo diz, não, isso aqui não é um mandamento, tá? Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, como solteiro. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. Tá? Porque se arder de desejo é um pecado sendo gerado, e sendo gerado leva à morte, ou seja, você vai se prostituir. Então é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Agora, amigo, se você é temente a Deus e você não acha uma mulher temente a Deus que compreenda essas questões, vê a dificuldade? Porque você fala assim, Gidão, então minha solução seria casar, já que eu não aguento? Seria. Mas você teria que casar com uma pessoa que tenha esse temor e essa consciência e esse conhecimento. Não adianta você... por que não dá certo o casar-se para não abrasar hoje? Porque o cara casa na intenção de satisfazer, mas a mulher tem que estar nesse mesmo intuito também. Né? Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se fizer que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Isso aqui quem fala é quem? É o Paulo, não eu, mas o Senhor. Quanta gente está em adultério, hein? Se separou, acha que o papelzinho do juiz é divórcio e está em adultério, transando com outras pessoas. Isso quando não faz antes, né? Porque isso aí já virou normal, infelizmente. Adultério é um pecado que leva ao inferno, né? Enfim. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela dispõe a viver com ele, não divorcie dela. Se uma mulher tem marido descrente e ele dispõe a viver com ela, não divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separasse, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não ficará debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz.
Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou. E de acordo com o chamado de Deus, essa é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo circunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Tá? O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se aqui tá linguagem na época tinha, então você já entende aqui, mas coloque isso aqui como trabalhador, empregado. Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor, semelhantemente àquele que é livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto às pessoas virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Paulo está falando isso há 2000 anos atrás. Imagine hoje. Tá? Então, vou estender esse conselho. Você, jovem virgem, eu sei que tem vários jovens aqui, tanto rapazes como moças. Permaneça como está. Se você puder, permaneça como está. A não ser que o seu propósito seja casamento. Aí é uma saída viável. Mas eu não recomendo casar. Mas... Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar, não comete pecado. Então o que é que Paulo está dizendo? Então, Naref, o que é que Paulo está dizendo? Se você casar, você não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. E ele está certo. E é por isso que eu todos os conselhos, todos os vídeos que eu falo sobre questão de casamento, explico, é para livrar vocês de muitas dificuldades. Tá? O que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa viva como se não tivesse, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem. Aqui o Paulo está falando que não tem apego a nada dessa vida. Não se apegue demasiadamente. Não tem apego ao ponto de você parar a sua jornada por conta dessas coisas. Aos que usam coisas do mundo como se as não usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo em como agradar sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. E aí Paulo aqui ele vai falar qual é a recomendação para uma mulher ser santa, né? Ser prudente, sensata, ser mãe, e por aí vai. Em outro texto, mas não vou lá agora. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta em plena consagração ao Senhor. Se alguém achar que não está tratando sua filha em casamento, faz bem. Mas o que a dá em casamento, o que a não dá em casamento faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ela viver, mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertence ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tenho o Espírito de Deus. Então, a saída, as duas saídas para você é se manter como está, um celibato, longe da prostituição, ou casar, tá? Eu, como cristão, você pediu um conselho a um cristão, esse é o conselho que eu consigo lhe dar, tá? As outras coisas que a gente tem falado sobre gatilhos que te levam à pornografia, à masturbação, é você evitar os ambientes que lhe cause instigação acerca dessas coisas, tá? Mas se você quer acertar de fato, os dois melhores caminhos é isso. Ou é casar-se, ou é o celibato. Agora, eu já falei, não sou demagogo e hipócrita de dizer que a pessoa consegue ficar sem nada para todo sempre. E só Deus sabe como julgar isso. Agora, a prática, né,
o amor a essas práticas carnais pecaminosas, sim, é pecado mortal, tá? Então tenha isso em mente. Eu não sei se eu fui feliz na resposta, mas eu acredito que se você tiver com a sensibilidade do Espírito de Deus, você vai entender o que eu quis dizer aqui e vai ver que existe saída, tá bom? Então é isso aí, valeu pessoal e até o próximo vídeo.